Bom, nós vamos dar início aqui à nossa segunda aula do nosso curso Alfabetização pelo Método Fônico. Sejam bem-vindos, espero que vocês estejam aproveitando aí. Nossa primeira aula ela foi um pouquinho extensa, né, porque a gente precisava aí que vocês tivessem noção de uma coisa mais global sobre métodos, né, e quais são os métodos que fazem parte aí do nosso Brasil enorme, né? Então eu precisava que vocês tivessem, né, noção desses métodos, tá? Bom, a aula de hoje, o título dela, né, é O Segredo para Alfabetizar. Está no método? Então ela é uma pergunta, né? O segredo para alfabetizar está no método? O que vocês pensam quando eu faço essa pergunta? O que vem à mente de vocês? Né? Cada um aí vai pensar de uma forma, né? E outra coisa, o que vocês pensam que é método e o que é estratégia, tá? São coisas diferentes, tá bom? O método, ele já foi criado por alguém, ele tá ali concretizado, você vai se utilizar dele. Estratégias, quem cria é você, né? Então, vou criar estratégias para atingir aquela criança. Então, lá, nós vamos fazer uma reflexão hoje, tá? Sobre a alfabetização, né? E o seu sucesso, tá? Então, nós vamos ver dados importantes, sabe? Do PISA, né? Que é quem analisa aí em todos os países, né? E em que lugar nós estamos ali dentro do PISA, dentro da alfabetização, tá? Então, nós vamos ver a importância, as possibilidades e o que exige, né, do trabalho do professor, né? Porque é interessante assim, quando o professor atinge o sucesso dentro da sala de aula, o sucesso não foi só dele. O sucesso foi dele, da escola, da rede que ele trabalha, do país onde ele está, né? Foi de todo mundo. E quando há um insucesso, né? Foi mal lá a alfabetização dentro da sala do professor, a culpa é do professor, né? O professor não soube conduzir, o professor não soube trabalhar, a culpa não é da escola, a culpa não é da rede, a culpa não é, né, das instâncias maiores, não, é do professor, é do chão da escola a culpa. Então, se culpabiliza muito o insucesso da alfabetização para o professor. Então, a gente tem que ter em mente isso, né, para não aceitar uma culpa que não é só sua, tá bom? Se houve ali um insucesso dentro do processo de alfabetização, algo aconteceu. Hoje eu conheci uma pessoa que falou para mim assim: eu tenho dislexia. Aí eu até perguntei para ele: ué, mas nenhum professor lá na alfabetização não viu que você tinha dislexia? Porque a dislexia, ela aparece lá na alfabetização. Então, isso caracteriza o quê? Que ele passou ali por diversas mãos, né, e ninguém percebeu. Por isso da importância do professor, do educador, buscar pesquisa, pesquisar, gente, procura aprender, né? Nossa, mas quais são os sintomas? O que eu posso observar no meu aluno ali que ele não está aprendendo, que ele tem alguma dificuldade? E é lógico, nós não somos médicos, né? Nós não somos da área da saúde para bater o martelo e falar: esse aluno ele tem dislexia, ou esse aluno ele tem dificuldade de visão, ou esse aluno tem dificuldade na audição, ele tem problema de processamento auditivo. Eu não sou médica, eu não vou conseguir isso, mas tem indícios. Há indícios, eu vou falar: olha, eu acredito que ele está com alguma dificuldade na visão. Então vamos levar ele no oftalmo, vamos ver se é isso mesmo. Você sabe que uma vez eu fiquei muito chocada, vou até contar aqui rapidamente uma historinha. Eu fiquei muito chocada na minha prática, logo lá no início, porque
eu tinha uma sala de alfabetização, né? Era professora alfabetizadora lá atrás, e quando eu soube que uma aluna precisava do óculos, eu fiquei chocada, porque ela já sentava na frente de todo mundo, né? E eu observava aquilo, né? Eu falei assim, nossa, não é possível, eu acho que ela tem algum problema na visão, né? Eu vou pedir então para a família tá levando no oftalmo, não sei o quê. Quando a mãe chegou, ela veio com mais 3 filhos. Gente, sem brincadeira, o óculos da mãe, como a gente diz, né, parecia o fundo da garrafa, de tão grosso que era. Ela tinha problema de visão, não só para enxergar, eram problemas mais graves da visão, né? E os outros 3 também. Aí eu parei e falei, meu Deus, a senhora nunca levou ela no hospital? Não, nunca levei. Eu acho que ela não precisa. Ela achava que não precisava. Aí eu falei, olha, aqui está o encaminhamento da escola. A escola está encaminhando, você precisa levar ela. Não tem um plano de saúde? Não faz mal. Já está aqui o encaminhamento da escola, leva até o posto de saúde. Lá eles vão agilizar essa consulta. Muito bem, resumindo, a criança foi. Ela estava do mesmo óculos da mãe, um fundo de garrafa, sabe? Que eu falei assim, ainda bem que eu vi logo no início da alfabetização. Porque depois daquilo, aquela criança deslanchou e a alegria da criança ali dentro mudou. Por quê? Ela estava vendo realmente, literalmente, o mundo. Que tudo para ela era difícil, ela começou a enxergar. Então, você, quanto educador, professor, pesquisador, mãe, né, pai, você precisa dar uma atenção para essa criança. Você precisa observar, né, e tirar a dúvida. De repente, realmente não precisa de um óculos, né? Tá tudo bem? Maravilha. Então, vamos adiante, tá bom? Então, nós vamos fazer aí essa reflexão. Será que é o método que vai atingir o sucesso? Será que não? Qual a importância minha quanto professor? E olha lá, aqui eu trouxe para vocês, né, nessa imagem aqui, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que é o PISA que eu falei. Ele que faz a avaliação, ele traz ali o ranking, né, em que o país está. Se você observar aí, e o último que foi feito foi em 2015, né, deveria ter acontecido em 2020, porém, por conta de pandemia, não se ouve isso, né? Não aconteceu esse programa aí de avaliação, tá? Para sair um outro. Mas já em 2015, nós estávamos, olha aqui o lugar que nós estávamos. Nós éramos 59, gente. Onde já se viu, né? No ranking aí com 70 países. 70. O nosso lugar era 59, né? Então a gente precisa aí prestar atenção nesses dados. Por quê? Lembram-se que eu falei lá na primeira aula que lá em 1980, quando saiu, né, a Ana a Emília e a Ana fizeram as pesquisas dela, nós estávamos muito ruim, né, nos sucessos de alfabetização, nós tínhamos insucesso em alfabetização. Então em 2015, por que ainda continua? É uma pergunta. Tem diversos métodos. Por que ainda continuamos bem aquém dos investimentos? Será que não há investimentos? Será que tem investimentos nessa área? Então a gente precisa estar atento. Mesmo sendo professor, eu preciso desses dados, porque eu preciso mudar esses dados, tá? Então nas avaliações, 9 das 27 unidades de federação obtiveram em 2017 um índice de desenvolvimento da educação básica com notas abaixo de 5, né? E é uma escala de 0 a 10 para os anos iniciais. Em São Paulo, o primeiro do ranking, né, ostenta lá um modesto 6,5, tá? Então, agora vão estar acontecendo essas avaliações que eu estou dizendo, esses dados aqui, vão estar acontecendo de novo, porque a pandemia está indo embora, se Deus quiser, isso acaba esse ano, né, que nós estamos,
Então a pandemia está indo embora e vai se fazer aí, né, uma nova avaliação. Provavelmente nós vamos estar pior. Por quê? Foram 2 anos sem escola. Então nós vamos estar pior aí. Esses índices aí vão estar provavelmente mais abaixo ainda, né? Se é uma escala de 0 a 10, 5 é bom, 6,5 é bom? Para mim não, né? Para mim escala, se é de 0 a 10, eu quero logo 10. Então eu preciso trabalhar para atingir isso, né? Mas isso não depende só de nós, professores, educadores ou pesquisadores, né? Ele precisa primeiro ter consciência da instância maior. Por quê? Lá em cima, né? O federal, o governo, estadual, o municipal, esses governos, eles precisam estar cientes, né? Para estar investindo na educação. Infelizmente, o investimento na educação é pouco. Se você vê o PIB que nós temos e o que é tirado do PIB, que é o produto, né, de recolhimento bruto de dinheiro mesmo, né, para cada região do país. Se você vê esse e vê o investimento que é tirado daquilo para a educação, gente, é o mínimo, né? Não há investimento. Então, precisa se mudar tudo isso, né? E o professor tem que estar consciente disso. Por quê? Quais são as ferramentas que você vai ter em mão para usar-se de um método, para se usar-se para alfabetização e letramento das suas crianças, dos seus estudantes? Bem, olá, é preciso considerar que essa nota não inclui apenas os resultados de leitura e escrita, mas também tem aí a matemática, né? Que são variáveis muito grandes, né? Para a aprovação de cada rede. Há regiões do Brasil que a matemática ainda não foi bem compreendida, né? Inclusive, se vocês pesquisarem aí no SES, tem um curso que eu falo sobre a sondagem matemática. E eu trago ali por quê? Porque para que eu ensine a matemática, eu tenho lá a estratégia hipotética do meu aluno. O que quer dizer? É o caminho que o aluno faz com o seu raciocínio cognitivo para alcançar um resultado. Então eu tenho que entender isso para poder ensinar a matemática para ele. Isso é muito importante. Há também a alfabetização matemática, tá? Quando a gente alfabetiza, a gente não foca somente no português, né, na leitura e escrita. Tem a matemática, tem também já, né, em algumas cidades, a alfabetização científica, porque a ciência também é diferente, porque eu preciso saber quais são as palavras utilizadas ali dentro da ciência. Então, tem também a alfabetização científica. De que, de qualquer modo, são muitas evidências de que o Brasil ainda tem enormes dificuldades para superar na alfabetização, né? Na educação básica, né? E isso atormenta muito aí os governantes, né? Então, como ensinar todo brasileiro a ler e escrever com competência? Porque é engraçado, né? Tem muito adulto, né? Chega lá na faculdade pensando assim, eu sei ler, sei escrever, né? Mas quando a gente fala se você sabe ler e escrever, não é só decodificação de palavras e letras, é se você se utiliza de tudo da língua portuguesa. Você entende a gramática da língua portuguesa, você entende por que se utiliza dos acentos na língua portuguesa, né? Então você precisa realmente se apropriar do sistema de alfabético da língua portuguesa. Não é chegar lá sabendo ler o básico e sabendo escrever o básico. Por quê? Porque são coisas que você vai carregar para o resto da sua vida se você não ter consciência disso. A partir do momento que você tem a consciência, lógico, você vai buscar sempre estar melhorando, né? Então você precisa pesquisar, entender. E você, professor, pesquisador, educador,
pai, mãe, família precisa estar por dentro disso. O que é estar por dentro? Estudar, buscar o conhecimento para auxiliar esta criança, este adolescente, para você poder fazer o caminho dele com menos pedras, né? Com poucas pedras, aliás, né? Para ele poder caminhar sem muita dificuldade, porque a dificuldade derruba a pessoa, ok? Além disso, percebe-se que a situação está muito distante daquela estabelecida pela meta 5 do Plano Nacional da Educação, né? O PNE. Nós temos lá a meta 5, que fala o quê? Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Esta é a meta 5 do Plano Nacional da Educação. E nós estamos muito longe disso ainda, porque quando eu falo alfabetizar, não é chegar no 3º ano do ensino fundamental, né? 1º, 2º, 3º do ensino fundamental, chegar aqui dizendo assim, ele sabe escrever, ele é alfabético. Não, ele não posso chegar dizendo que ele é alfabético. Eu tenho que chegar dizendo que ele é alfabetizado. É diferente. O alfabético é aquele que sabe escrever palavras. Ele sabe palavras, mas ele não sabe se articular das palavras para escrever textos, né? E bons textos, uma boa escrita que tem uma coerência e uma coesão, que comece com começo, meio e fim. Um texto coerente e coeso, tá? Então nós estamos muito aquém ainda, né, de chegar a essa meta aí, tá? Então, eu, quanto professor, posso atingir essa meta dentro da minha sala? Com certeza. Se você tiver consciência disso, você consegue sim. E eu acredito que nós temos aí excelentes estudantes, excelentes professores, sabe, que entendem muito e sabem muito. E lá no chão da escola é diferente da faculdade, tá? Porque é lá no chão da escola que você vai ter as experiências. Não é assim, eu, professora, trazendo para você as diferenças. Isso para você não basta agora. Você sabendo, eu dizendo para você as diferenças e você levando isso para o chão da escola, certamente você terá sucesso. Por quê? Você vai saber analisar a sua sondagem que você fez com a sua criança. Você vai ter os parâmetros necessários para entender a sua criança, tá bom? Então, quando a criança chega lá no 3º ano do ensino fundamental, sem o saber ler e escrever, ou lendo, né, silabando, como eu disse na aula 1, né, que é precariamente, tá? Isso está acontecendo aí com mais da metade das nossas crianças, quando eu falo isso, do Brasil, tá, gente? Não é de uma região somente, é Brasil todo, tá? Não tem sucesso só de uma região, tá? Quando se analisa o país, tá bom? Então, isso influencia na trajetória escolar, porque ela vai ficar comprometida. Por que, Sueli? Porque há habilidades que eu tenho que atingir no 1º ano, há habilidades que eu tenho que atingir no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º. E se eu não alcancei as habilidades necessárias até o final do 3º ano, né, do ciclo de alfabetização, ele vai carregar essa dificuldade, porque no 4º ano eu não vou estar revisando e fazendo com que ele adquira essa habilidade que passou sem ele adquirir. Ele vai carregar e vai ser uma luta maior para ele, para essa criança, tá? Por quê? Porque ele vai ter que adquirir essa habilidade sem o ajuda ali permanente do professor. Por quê? Porque o professor vai dar atenção para as habilidades do ano. Então, eu, quanto professor, tenho que atingir essas habilidades do 4º ano, é isso que eu vou focar, né?
Porque se o professor ficar voltando para dar atenção lá para a habilidade que ele não atingiu, você está segurando e tirando o direito daquele que atingiu. Porque como você vai avançar com aquele se esse ainda não avançou? Por isso que nós estamos com esse índice baixo, porque essas crianças estão carregando essas dificuldades. Por isso que essa criança precisa participar de um projeto de recuperação paralela. Por isso que o professor, dentro da sala, ele tem que fazer um projeto de recuperação contínua. Contínua é recuperar todos os dias, para quando ele fechar esse ciclo, ele tiver as suas habilidades estruturadas, para ele não carregar essa dificuldade para o ano seguinte, tá? Voltando aqui, vamos ver se o método é o segredo ou não, tá? Então, a trajetória ela vai ficar mais difícil, que é o que está refletindo também nas taxas de evasão. Evasão é desistência, quando o aluno desiste de estudar, né? Você vai falar assim, nossa, ali, mas tem criança aí do primeiro ao terceiro, ao quinto ano, vai, que é a educação básica, do primeiro ao, aliás, desculpa, da educação fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, que desiste de escola, muitas em evasão, né? E a escola faz a busca ativa, vai atrás dessa criança e mesmo assim ela some. É aquela criança que vem um dia, falta 15, vem um dia, falta um mês, né? Ela é evasiva, ela não tem a frequência que a própria palavra já fala, frequência, todos os dias, tá? Isso reflete aí as taxas, né, de série e idade, né, ou então ano e idade, que a gente não, em muitas regiões não tem mais a palavra série, né, é ano, então ano e idade, muitos alunos com idades avançadas em anos baixos, né. Segundo o censo escolar de 2018, olha, mais recente esse aqui, né? No terceiro ano, a taxa de reprovação foi de 9,4. É alta a taxa? Muito alta, tá? E a de distorção de idade, olha só, muito maior, 12,6. Esse índice está maior ainda, com um aumento significativo nos anos seguintes, o ano analisado, né? No sétimo ano, mais de 800 mil alunos matriculados nas redes federais, né? Então, a rede federal, estadual e municipal estavam com 2 anos de atraso escolar. Vamos abrir uma brecha aqui. Vocês estão vendo que esses dados é de 2018. Se já estava assim, eles estavam com 2 anos, ó, sétimo ano. Então, ele está no sétimo ano e toda a dificuldade dele é como se ele fosse aluno do quinto ano, 2 anos. Então, do quinto ano. Agora, imagine, né, essa loucura do mundo que foi a pandemia. A educação teve prejuízos de mais 2 anos. Então, essa criança que estava no sétimo, ele vai ter uma defasagem de 4 anos. De 4, não do 2 de pandemia, tá? Porque os índices já mostravam que ele tinha de 2, mais 2 da pandemia. Então, se a gente parar para analisar, a educação brasileira está muito precária. Por isso que eu, quanto professor, preciso sim adquirir conhecimento, fazer os cursos, buscar esse conhecimento e fazer dele prática, a minha prática em sala de aula. Eu, quanto professor, preciso mudar isso, mudar esses índices do Brasil, tá? Eu fiz aqui uma linha do tempo para vocês, que, né, com os marcos históricos e normativos, tá? Então, ó, em 1988 foi quando se construiu, né, conjuntamente a Constituição Federal. E ela dispõe o que sobre a educação? Ela fala sobre os direitos e sobre os deveres do Estado e da família.
né, dentro da educação. Então, a Constituição traz isso. Se você ir lá buscar na Constituição, você vai ver quais são os direitos e deveres do Estado de prover a educação e da família de acompanhar essa educação. Com isso, eu posso cobrar da minha rede e posso cobrar das famílias da minha escola, da minha unidade escolar, tá bom? Aí, quando vem a LDB, em 1996, olha como é antiguinha, né? Tudo antigo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, tá? Ela determina que o ensino fundamental e a formação básica de todo cidadão, gente, ocorre mediante o quê? O desenvolvimento da capacidade, tá? De aprender, tendo como meios básicos, tá? O pleno domínio da leitura e da escrita, do cálculo, que vai estabelecer aí para ela uma educação, né, de jovens e adultos. Então, se você parar para analisar aqui essas palavras que eu coloquei aqui para vocês, olha que importante aqui quando ele fala de formação básica. É o básico, tá? Para qualquer pessoa, que há essa necessidade aí de dominar a leitura, a escrita e o cálculo, tá? 2001 foi aprovado o Plano Nacional da Educação, tá? Que ele se refere, ó, de 2001 até 2010, tá? Esse foi o plano aprovado. Aí em 2003 foi criado o programa Brasil Alfabetizado, tá? Que ele tem o intuito do quê? De contribuir para a universalização da alfabetização de jovens, adultos e idosos e elevar sua escolaridade. Então, o programa Brasil Alfabetizado, ele veio para o adulto, tá? Que hoje a gente chama de EJA, né? Que são as escolas de jovens e adultos. Então, esse programa veio para elevar esse índice de adultos alfabetizados. Em 2003, teve aqui o relatório da alfabetização infantil, tá? Os novos caminhos, né, elaborado lá pelo grupo eminente dos cientistas, eles fizeram um pedido, né, uma comissão da educação de cultura da Câmara dos Deputados. Aí chegaram à conclusão, tá? De que as políticas e as práticas de alfabetização de crianças, né, no Brasil, bem como os currículos, né, de formação e as capacitações de professores alfabetizadores não acompanhavam a evolução científica e metodológica ocorrida em todo o mundo. O que isso quer dizer? Que todo o instrumento que o Brasil estava usando, né, o currículo, a formação do professor, né, as práticas, as políticas públicas, tudo não estava acompanhando o que era visto mundialmente. Então, tinha avanços mundiais e no Brasil não. Por isso que o PISA, né, que é o programa que avalia, que faz avaliação e é internacional, o Brasil está sempre abaixo, né? Por quê? Porque o mundo está sempre adiante do Brasil na educação. Então, nós temos que mudar aqui dentro para poder atingir internacionalmente, lá fora, ok? Aí, em 2011, o documento de aprendizagem infantil, ele ainda, olha lá, ele começa a abordar o quê? A neurociência, a economia, a psicologia cognitiva, que foi publicada na Academia Brasileira de Ciências, né? E ele vem, corrobora. O que é isso, corrobora? Ele colabora, né, em tese com aquele relatório que foi levantado lá dos caminhos e as evidências, tá? Então, esse documento que foi criado em 2011, olha só, 2011, gente, a gente está em 2022. Então, quando se fala em neurociência, já é uma coisa antiga, né? Neurociência não surgiu agora em 2020, 2019. Não, ela já vem lá desde 2011, né?
presente em documentos do Brasil falando sobre esses estudos e o quanto ela é importante, assim como a psicologia cognitiva, né, a economia, dentro dessa formação do professor, tá bom? Então isso é muito importante, é um dado importante para você. 2012, né? 2012, gente, foi quando se instituiu o Pacto Nacional de Alfabetização pela Idade Certa, o PNAEC, que a gente fala, né? E ele tinha o intuito de cumprir aquela meta 5, sabe? Que ainda está vigente, né? Que é todas as crianças alfabetizadas no final do terceiro ano. Então, no final do ciclo de 3 anos, tá? Entrou no primeiro, segundo, terceiro. Ciclo de 3 anos, alfabetização. Todas as crianças, né? Não fala alguns ou um, são todas as crianças alfabetizadas. Essa é a meta 5 do plano. E o pacto ele veio para ajudar a cumprir a meta 5. Eu vou abrir um parênteses aqui para dar uma opinião minha, opinião da professora Sueli, né? A minha opinião sobre o pacto, eu fiz um mestrado sobre políticas públicas e eu peguei o pacto para analisar. Inclusive, viajei até o Ceará, fui até lá, que lá é o berço, né, da onde nasceu esse pacto, né? Que lá era o nome de PAIC, né? Que é o Pacto de Alfabetização Infantil, tá? E aí quando o federal pegou essa ideia lá do Ceará para instituir em todos os estados brasileiros, ele mudou o nome para Pacto, né? Pacto Nacional da Alfabetização. Lá era um programa de alfabetização. Eu acho muito importante, eu acho que ele é válido para a alfabetização. Tem muitas diversas atividades ali e processos de como você chega à alfabetização do seu aluno, tá? Então, quem quiser, pesquisa sobre ele, tem internet, na internet disponível material, tá? Para se utilizar dos passo a passo do pacto, tá? É muito válido, tá bom? 2013 foi a primeira edição da avaliação de alfabetização, a ANA. Essa ANA, ela veio para fazer a avaliação de como o pacto estava sendo utilizado. Foi decepcionante nos meus estudos quando eu vi o índice do Brasil aí nessa avaliação, tá bom? 2014 foi uma aprovação do novo Plano Nacional da Educação, tá? Que ele está se referindo, ó, esse é o atual, é o nosso, de 2014 a 2024. Então, nós temos mais aí, contando 2022, então 22, 23, 24, 3 anos ainda levando aí esse Plano Nacional da Educação e tentando atingir essa meta 5 aí, que é deste plano aqui, ok? 2017 foi promulgado, né, a nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Gente, também riquíssima, riquíssima em sugestões de como trabalhar ali, sabe? Cada uma da base aí que a gente precisa. E em 2018, né, foi criado o programa Mais Alfabetização, tá? Então foi assim uma linha do tempo que eu quis criar para vocês terem noção de como foi todo esse processo aí de políticas públicas dentro da alfabetização, tá? E é interessante, por exemplo, eu gostei desse programa aqui, eu vou dar uma olhadinha, para vocês verem como estava naquele momento que foi criado isso, tá? Como eu me referi aqui do pacto, né? O PNAEC, da alfabetização, é importante vocês saberem isso, terem noção. O que é isso? O que é esse PNAEC, né? Da onde nasceu, de onde surgiu, tá? Para vocês terem noção do que é isso, tá bom? Então, as pesquisas em psicologia cognitivas, olha, e em neurociências, como eu já disse, vem bem lá de trás, né?
e ela nos permite compreender esse mecanismo cognitivo e neurobiológico que tem toda essa ação nesse processo aí da aprendizagem, tá bom? Esses conhecimentos são importantes porque eles nos permitem, né, distinguir aí o que é simples de uma crença, né, daquilo lá que realmente são fatos científicos, tá bom? Então, concluindo essa parte aqui, ó, assim hoje é possível afirmar o quê? Que a leitura ela deve ser um objeto de ensino explícito. O que é a palavra explícito? Deixar claro, né? Não ficar entre linhas, tem que ser claro, tá bom? Em suas diferentes dimensões e alcançar as habilidades do bom leitor. Então, eu tenho que saber primeiro quais são essas habilidades do bom leitor, né? Para depois poder alcançar, tá? É necessário que a atividade seja repetida de modo regular e frequente, a fim de se tornar automático. Lembra na aula passada, lá na aula 1, que eu falei sobre a leitura, né? A leitura inteligente, que a criança ela vai fazer a leitura, são essas habilidades que você precisa estar trabalhando com ele frequentemente para ele adquirir. Vai chegar um momento que ele vai conseguir ler tranquilamente, tá? Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né, principalmente os pequenos, é leia em voz alta. Porque quando você faz uma leitura em voz alta, você está escutando a forma que você está lendo. E você está vendo onde você está errando, para você poder corrigir. Porque a leitura apenas com os olhos, silenciosa, ela é diferente dessa leitura em voz alta. Então é importante a criança fazer esse exercício da leitura em voz alta, tá? E você, quanto professor, fazer a intervenção. Então, numa brincadeira, num jogo, lê aí a regra 1, né? Ou lê a regra 2. Porque toda vez que a gente vou colocar assim de uma forma clara, é encostado na parede, né? Então eu chamo o aluno e falo, lê aqui, para ele o que acontece? Ele bloqueia. E nesse bloqueio você esquece que ele não vai ler de forma alguma, e se ler, vai gaguejar, tá? Então, quando eu peço para uma criança ler, tem que estar dentro de um contexto, ou é num jogo, numa brincadeira, tá? Numa atividade onde todo mundo está participando, a sala toda, né? Para ele não se sentir intimidado com a leitura, tá? Porque senão vai ocorrer um bloqueio e ele vai ter dificuldade nesta leitura, tá bom? A automatização só acontecerá para o aluno que tiver uma prática suficiente de leitura e de escrita. A automatização é o que traz a neurociência, que fala ali, né, que ele vai adquirindo essas habilidades e nada mais é sofrível. Ele automaticamente já sabe falar, já sabe ler, já sabe escrever, tá bom? E para que essa prática, né, ela seja aí, né, importante dentro da sala de aula ou até mesmo em casa, é necessário que as atividades propostas elas suscitem, né? O que é suscitar? Ela promova, ela faça, tá? E desenvolva nas crianças a vontade de ler, né? A vontade de escrever. Quanto professora de informática, eu vi uma coisa muito interessante com o pessoal lá da alfabetização, os pequenininhos, que quando eles sentam diante do computador, eles sabem muito mais coisa, inclusive, que muitos adultos, né? Eles buscam entender e, olha, interessante que muitas vezes não é nem na nossa língua, é no inglês, né? O que está se pedindo ali para ele passar por um desafio, né? Ele tem que passar por aquele desafio para atingir o objetivo do jogo. Então, ele consegue entender, ele faz esse entendimento. E isso ele só consegue porque ele teve ali um estímulo do global, né? Então, por exemplo, aquela leitura, lembra aquela leitura que eu falei para vocês de cenário, de cenas? Ele fez esse exercício. Então, ele não chama o professor. Professor, como joga isso? Professor, como eu passo nessa fase?
porque ele consegue fazer a leitura global do jogo sem saber a leitura do inglês, por exemplo, que a maioria dos jogos é tudo em inglês, né? Então ele não faz essa leitura, ele já sabe jogar, né? Até mesmo em celular. Por quê? Porque ele sabe fazer essa leitura global do que está acontecendo ali. Ah, então se eu pular com meu bonequinho aqui, eu sei que eu vou cair e não vou conseguir chegar ao objetivo X. Então ele consegue fazer essa leitura. Isso é um tipo de leitura, como eu já disse para vocês, tá? Então isso eu preciso desenvolver em sala de aula. Tem um curso aí que eu vou até falar para o César ali, para colocar para vocês verem, né? Passar de novo aí, que é atividades que avançam na alfabetização. Existem atividades que fazem esse aluno avançar, tá bom? Não há, portanto, nenhum sentido em opor a aprendizagem sistemática e o prazer de ler. Não tem como você falar assim, ai, é pesado para essa criança do ciclo de alfabetização, essa leitura. Eu preciso selecionar bons textos para que eu tenha bons leitores, tá? Então eu tenho que trazer para o meu aluno, não é facilidade, são bons textos. Por exemplo, tem uma palavra ali que ele não vai conseguir entender, né? E aí é a hora de eu fazer minha intervenção, tá bom? Então eu tenho que selecionar, sim, bons textos para que ele aprenda. Então, nós precisamos ensinar explicitamente, nada escondido, nada, né, explícito, entre linhas, e pensar assim, ele vai ver ali, ele vai ler ali, ele vai entender. Não, eu tenho que deixar claro para ele, tá? Para as minhas crianças. E converter as letras em sons. Essa é uma das principais habilidades de que os bons leitores adquirem, tá? Então, ele vai conseguir transpor aí isso do grafema, do fonema para o grafema, do grafema para o fonema. Quando nós ensinamos as nossas crianças a ler com textos, ó, o que eu falei tá aqui, ó, com textos fáceis, com palavras familiares, a ler esses textos aí, o que acontece? Ela desenvolve a influência e o automatismo, não esquecendo que nos concentrar em ensinar vocabulário, conteúdo, pois é assim que elas desenvolvem o conhecimento que sustenta a compreensão, tá vendo? Eu trouxe aí textos fáceis, mas que tem ali palavras, né, os bons textos, mas que tem palavras ali que ele não sabe. Então, o que eu tenho que trabalhar? Qual é o vocabulário daquela palavra, né? Qual é o significado daquela palavra dentro daquele texto que eu estou trazendo, né? Então, assim como eu estou fazendo com vocês aqui, né? Que eu falei, explícito. O que é explícito? Deixar claro, né? Então, trazer esse significado durante a leitura da criança é muito importante para ela entender. Porque senão eu fico falando. Até me lembrei de um caso. E a criança não está entendendo do que eu estou falando, né? Eu tinha, assim, uma mania de falar na aula, assim, durante explicando, não sei o quê, né? E eu falava, nossa, gente, aqui é óbvio, né? É óbvio isso daqui, né? E nunca disse para eles o que era óbvio, né? E sempre falando, é óbvio, é óbvio, é óbvio. Até que uma vez eu, sentada assim, fazendo uma intervenção com uma criança, eu dei uma atividade em dupla para outros, né? E eu escutei a outra criança falando para que estava do lado assim: nossa, você não sabe isso? Isso é óbito. Então ela falou, ela já sabia o significado do óbvio, né? Que é, isso é claro, isso está lógico, né? Ela sabia o significado, mas na hora de falar a palavra, ela falava óbito, né? E aí eu falei para ela, eu parei, e eu falei para ela, chamei ela e falei assim, ó, tem duas palavrinhas diferentes, você precisa aprender. Tem o óbvio e tem o óbito. O significado é diferente, apesar de ser parecido, né? Então a gente tem sim que se apropriar, se aproveitar desses momentos e esclarecer. Porque se eu deixasse passar isso, a criança ia continuar falando óbito,
tá? Pensando que estava falando óbvio, porque o entendimento da palavra ela já tinha, pois ela falou para o outro: isto é óbito. Como você não sabe? Então, eu tenho sim que aproveitar das situações, né, do chão da escola, didáticas ali, e tirar, sanar a dúvida. Pois bem, ele aprendeu, a criança, né? Aprendeu e nunca mais repetiu esse erro, né? Então eu preciso sim me apropriar e aproveitar desses erros que acontecem e esclarecer para a criança, tá bom? Bom, continuando, também precisamos expor às crianças histórias instigantes, visto que é assim que elas aprenderem sobre narrativas, né, e se sentem mais motivadas a ler, tá? Então, trazer para eles também o gosto deles de leitura. Não é só quando eu fazia a minha seleção de textos, olhar o que eu gosto, né? Por exemplo, pode ser que eu goste só de contos de aventura, né? Ah, esse aqui eles vão gostar. E de repente você se decepcionar ali, porque a sua classe pode gostar mais de contos de terror, por exemplo, né? Então, eu tenho que saber o gênero que a minha sala gosta mais e trazer esse texto instigante para ele, tá bom? Todas as divergências sobre o ensino da leitura começam com a alegação de que é preciso fazer uma das coisas no começo da alfabetização. Então, na verdade, nós temos que fazer tudo, tá? Então, na alfabetização, para o professor, o trabalho do professor é um trabalho que não acontece assim: agora eu vou fazer isso, vou selecionar texto, agora eu vou selecionar atividade. Não, é dia a dia, é frequentemente você selecionando texto, você selecionando atividade, você selecionando palavras para sondagem, você selecionando jogos, selecionando brincadeiras. Tudo isso vai acontecer frequentemente no dia a dia. Uma outra coisa que eu gosto muito é trabalhar com projetos. Então, crie projetos dentro da sala de aula para trabalhar. Eu acho que atinge muito mais fácil a criança, tá? Então vamos lá, o que dizem aí os especialistas ainda, né? Muitos fios se tecem para uma leitura hábil, tá? Então olha, nós temos aqui a compreensão da linguagem. Então nós temos que essa corzinha da corda aí, né, de um tom meio esverdeadinho, tem o conhecimento prévio, tá? São os fatos e conhecimentos, tem o vocabulário, tem a estrutura da língua, tem o raciocínio verbal e o conhecimento, né, de literacia, né, o que é cada um deles, né? Isso é compreensão da linguagem, tá? Então, conhecimento prévio, fatos e conhecimentos. Vocabulário é a amplitude, a precisão, né, a articulação de tudo isso. A estrutura da língua, que são a síntese e a semântica da linguagem, né? O raciocínio verbal, que é a inferência e a metáfora, né? Às vezes a gente faz como eu falava lá do óbvio, né? É uma metáfora que eu utilizava ali, né? E isso é importante para a compreensão da linguagem. O conhecimento de literacia é familiaridade com os livros, é utilizar os livros, né? E os textos impressos. Por exemplo, existem diversos tipos de letras impressas, tá? Então, existe uma letra mais desenhada, outras mais retas. Dentro da alfabetização, geralmente a gente usa a letra que a gente chama de letra bastão, né? Mas nada impede de eu levar para o meu aluno, para a minha criança, dentro do ciclo de alfabetização, os diversos tipos de letras gráficas, né? Dos livros, para que ele tenha contato com isso.
tá bom? Para que ele aprenda a ver isso, tá? Então, dentro dos textos impressos, eu posso estar utilizando sim, porém, o cuidado, por quê? Porque numa sala de primeiro ano, você ainda vai estar trabalhando com letras bastão, que é aquele A assim, né? Para quê? Que é a mais fácil para a criança, tá? Vou começar a utilizar outros tipos de letra? Sim, com certeza. Mas para o final ali que eu ver que o meu aluno já conseguiu, né? Já incorporou aquilo, já adquiriu aquele conhecimento, aí eu posso estar introduzindo outros tipos de letras impressas, ok? E essa corda aqui, né, que ela é um ocre, que a gente chama, né, é o reconhecimento de palavras. Então eu tenho o conhecimento fonológico, que são as sílabas e fonemas, eu tenho a decodificação, que é o conhecimento alfabético correspondente, né, fonema, grafema, e eu tenho o reconhecimento ainda automático, que é aquele que eu falei, né, que são as palavras familiares. Então ele já é automático, ele já conhece a palavra, né? E aí ele sabe se utilizar dentro de um contexto, de uma frase ou de um texto, tá bom? E aí então tem esses muitos fios. E aí essas duas cordinhas vão se entrelaçando, né? Cada vez mais estrategicamente, que é o meu fazer pedagógico, né? Até que realmente a criança adquira ali a leitura hábil, né? Que a criança vai conseguir aí executar fluentemente, né? A coordenação entre tudo isso aqui que eu falei para vocês, sobre as duas cordas, né? A compreensão da linguagem e o reconhecimento das palavras. Eles vão conseguir, né? Fazer a contextualização e reconhecimento disso aí na compreensão do texto, ok? Seguindo aqui, ó, o segredo para alfabetizar está no método? Então, para responder essa pergunta inicial aí, nós precisamos ter em mente e refletir sobre o alfabetizar, que ele está além da disputa de métodos, tá? Então, ele está além disso. Não é porque tenho lá minha amiga, né, a Cláudia, que gosta do método fônico, que para minha sala isso vai surtir o resultado de alfabetizar. Ou ela gosta do o método, né, de palavração e para ela tá dando legal, eu vou usar que para mim também vai dar legal. Gente, vai muito além de método, tá? Então, é necessário deixar de lado essas polêmicas, usar método A, B, C, X, tá? E criar um enfoque em quê? Discutir o quê? Que realmente funciona o ensino da leitura e da escrita para as nossas crianças. Independente do método que você utilizar, você precisa garantir que os seus alunos, seus estudantes, adquirem a leitura e a escrita. Então, eu particularmente, eu acredito que o sucesso da alfabetização, ela está num conjunto, tá? De fatores. Ela não está só no método. Há necessidade de partirmos de uma excelente sondagem individual. Quem não sabe fazer sondagem, tem um que foi oferecido para vocês, ensinando vocês a fazerem a sondagem, tá? Porque há uma sondagem feita individualmente e há uma sondagem coletiva, que são com todos, tá? Para eu saber, porque daí assim eu vou partir daí, tá? O caminho que eu vou seguir, o método que eu vou me utilizar, como a turma, como cada criança, cada estudante aprende. Aí, portanto, não é só o método que vai me ditar o sucesso da minha alfabetização, mas a minha prática em sala de aula, tá? Vou deixar claro uma coisa: o método é importante? É importante. Sem ele, eu também não vou ter o sucesso. Por isso que eu estou dizendo o quê? Que é um conjunto de fatores e o método está dentro, tá? Qual é o melhor? Você que vai saber durante o seu dia a dia, fazendo suas sondagens aí para se apropriar do método melhor para você, tá? E
Olha o óbvio aqui, né, que eu coloquei. E é óbvio, né, que eu preciso estar sempre em formação para ter o conhecimento de todos esses métodos e quem eles se aplicam, a quem eles se aplicam, tá? Além de ter a ciência de saber de que para alfabetizar é preciso ter parcerias com as famílias, com a gestão da sua escola, da sua unidade escolar, com a coordenação da sua escola e principalmente ter um currículo com objetivos claros da aprendizagem que eu quero atingir, tá? E concluindo, o que eu gostaria, né, que ficasse bem claro para vocês, é que o método é só uma parte, pequena parte do desafio em alfabetizar. E para o terceiro encontro, aí que nós vamos ter, né? Nosso terceiro dia, nós vamos ver o que? A importância do diagnóstico na alfabetização, principalmente para o uso do método fônico, ok? Então eu trago aqui para vocês a referência bibliográfica do que eu utilizei para estar formando esta aula e o que eu tenho a dizer agora para vocês é a gratidão. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Eu vou dizer assim para vocês: nunca parem de buscar o conhecimento e